Olá pessoal, hoje domingo, dia 11 de dezembro de 2022, estamos na última semana praticamente, né, antes do ingresso de verão aqui no hemisfério sul, né, o ingresso de verão que vai acontecer quando o Sol entrar em Capricórnio, né, no signo de Capricórnio, ou seja, alcançar o máximo de declinação no nosso hemisfério. Na realidade, isso não é o Sol, né? Nós sabemos que depende do eixo, da inclinação do eixo da Terra. Mas vamos falar desse período sagitariano, um período, eu acho, de muita euforia, de muitos desejos, de muita vontade de se alegrar, né? Depois de um ano bastante perturbado. Hoje o Sol, inclusive, está, vamos ver o grau que ele está, espera um pouquinho, está já a 19 graus, exato. Então ele vai entrar no dia 21, tá? Em Capricórnio, com uma lua que estará em Sagitário. Vamos falar dessa semana, quais são os aspectos mais importantes, né? Hoje o Sol, quer dizer, de ontem para hoje o Sol passou, desculpem, tá? De vez em quando o meu probleminha normal né, dessa coisa da garganta. Então, passou de Câncer para Leão. Então, vamos pensar que nesses 2 próximos dias se falará muito de esportes coletivos, mas também nós falaremos muito de quem? Os governantes, né? Aqui no Brasil teremos uma posse do novo presidente. Então, esse Sol de Leão, né? Ele tem reação com a realeza. Então, nada é coincidente, né? Tudo é sincrônico no nosso céu. A Lua entra em Leão, então entre hoje e amanhã, né? Acho que hoje, domingo, já deve estar entrando, né? E vai fazer uma oposição com Saturno, que está em Aquário. É um aspecto difícil da gente olhar, porque o que a gente fala? Se o Sol ele tem uma relação com o chefe de Estado, chefe de nação, chefe de partido, chefe da sua casa, do seu trabalho, quer dizer, aquele que comanda dentro de um grupo, ele é sempre relacionado com o Sol. É aquele que ilumina, aquele que dá energia, né? E o que vai acontecer? Na realidade, ele vai fazer uma oposição com Saturno, e Saturno tem relação com cobrança, ou seja, limitações, botar o pé no chão, fazer coisas que têm uma relação social, porque sim, é aquela relação entre o eu, Sol, que mando, e vocês que estão do outro lado, a sociedade, que é onde está Saturno. Então, é uma semana muito importante para a gente perceber que esses eventos nos levam a fazer uma reflexão, né, sobre os nossos dirigentes, não somente no Brasil, no mundo inteiro. Eu acho que tem uma situação no qual o social tem que ser mais, a mobilização social tem que ser mais focalizada, né? Para não deixar que alguns poucos comandem em muitos. Mas vamos falar da Lua também. A Lua vai entrar em fase minguante essa semana, no dia 16, logo depois de passar por Leão, ela vai passar por Virgem. Virgem, signo de trabalho, signo do dia a dia, signo das nossas, da rotina diária, das nossas pequenas obrigações. Vamos começar a arrumar casa, limpar, deixar pronto, né? Porque logo, logo, nossos festejos de Santo Natal estarão aí para reunir a família, para a gente encontrar as pessoas que a gente ama. Não esquecendo que no meu site, quando eu publico, tanto no meu site Astrocílios, quanto no Somos Todos Um, está lá publicada também a Lua fora de curso, ou Lua sem aspecto, que é um aspecto que acontece, uma configuração astrológica que acontece quando a Lua, após o último aspecto num signo, ela leva um tempo para entrar em outro signo e fazer um novo aspecto. Então ela muda de signo e entraria.
A astrologia tradicional, a moderna talvez, não sei, mas eu sempre aprendi eu fui sempre cobrada em falar sobre essa situação, assim, o que é a Lua fora de curso, mas eu sempre relacionei mais com os nossos, assim, não fazer nada novo, não lançar nada novo, dependendo inclusive do signo onde estará a Lua, né, naquele dia. O que foi, bebê? Não chora, amor, vem aqui, vem que a mamãe tá gravando aqui. E você é um chorão. Eu tenho um gatinho preto, não sei se vocês devem ter visto, que de vez em quando ele pula do armário em cima de mim. Ele é muito, muito carente. É um menino de rua que foi recolhido. Eu sempre tenho gatos adotados. Aliás, essa semana se falou muito daquele vídeo, né, onde tem o jogador de futebol que pega o gatinho que sobe em cima da mesa, né, onde eles estão fazendo a conferência né, para a imprensa, e ele pega de uma maneira um pouco cruel, assim, eu acho um pouco brusca, apesar que gato se pega pelo cangote, né? Vocês veem que normalmente as mães transportam os filhotinhos desse jeito, mas aquilo foi um pouco brutal. E muitas pessoas gateiras, que nem eu, falam, basta estar se vingando, fez o Brasil perder. Gente, não tem nada a ver, é uma brincadeira, mas a gente não pode esquecer que quem maltrata os animais também não tem um bom coração. Isso é uma coisa que eu aprendi. Ninguém deve maltratar um animal, que seja. A gente tem que ensinar nossas crianças a não maltratar desde pequenos, né? Eles têm que respeitar qualquer forma de vida, porque nós somos uma forma de vida que devemos isso ao grande Criador. Bom, quais são as outras coisas que eu vou falar? Tá? A inclinação do eixo da Terra, que vai chegar a trazer para nós o verão. Aliás, essa semana nós tivemos 4, 5 dias de muito calor. Nossa, ontem eu estava terrivelmente sofrendo com o calor, e é provável que um pouquinho de chuva não fará mal também. A gente sabe que verão é isso, né? Nós estamos no verão, hemisfério norte. E recentemente eu gravei uma palestra que irá ao ar no Sinastro, no comecinho de janeiro, que é uma coisa meio fora do comum, porque eu não falo exatamente só sobre astrologia, mas sobre a sincronicidade de que os signos astrológicos e todo o pensamento astrológico foi relacionado com o movimento das estações do ano e do trabalho que era feito em relação à Terra, aos trabalhos da Terra, a como isso era ligado, como é ligado ainda, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, muito mais na parte que ultrapassa os trópicos, né? Quer dizer, entre os trópicos isso a gente sente pouco a mudança das estações. Mas, então, quando eu fiz essa reflexão nessa palestra, também falei sobre isso, sobre o fato que será que nós devíamos pensar num novo tipo de horóscopo para o hemisfério sul, mais relacionado com as nossas estações, ou então nós deveríamos usar um outro método de casas, por exemplo, né? Enfim, são reflexões que eu fiz e que depois eu convido vocês, quando tiver o Sinastro, eu vou fazer a propaganda para vocês assistirem um Sinastro, que é um congresso online. Depois teremos outros congressos bem no começo do ano, já da CNA, da Central Nacional de Astrologia. Estamos preparando coisas muito boas. Vamos virar esse ano de 2002 muito tenso, com muitas oposições, pessoas que não conseguem se reconciliar. Eu acho que vamos pensar agora, nesse momento, nessa reconciliação, que é muito importante também. Apesar que nesse último decanato de Sagitário, os olhos estão grudados na TV, todo mundo assistindo o jogo de futebol, infelizmente nós não ultrapassamos, né? Não chegamos nem à semifinal, né? Que era tudo o que a gente queria, mas é assim mesmo no futebol, em qualquer jogo, em qualquer situação no qual se coloca diante de uma oposição,
ou a gente ganha, ou a gente perde, não tem o que fazer. E eu sinto muito, por exemplo, para as crianças, né? Porque as crianças sentem muito, elas têm muita dificuldade de aprender a perder. E a perder não é perder tudo, é perder de uma determinada situação que pode nos ajudar também a examinar quais foram os erros, onde que nós erramos, onde que nós não julgamos adequadamente as dificuldades que a gente teve. Isso acontece na vida o tempo inteiro, né? Mercúrio e Vênus já fizeram ingresso em Capricórnio, então indicam também que nós teremos foco melhor na economia, nessa parte do trabalho, porque Capricórnio tem relação assim, põe o pé no chão, veja qual é a sua meta e caminhe até ela. Caminhe superando as dificuldades e os desafios. Marte está retrógrada em Gêmeos, portanto continua em oposição ao Sol de Sagitário, mas é o Sol de Sagitário que está deixando assim esse foco também nesses esportes coletivos e nos países estrangeiros, né? Não devemos esquecer, porém, que Marte ainda nos mostra a guerra. Nós nos desviamos um pouco disso, né? Especialmente aqui no Brasil, se vê pouco, estamos em um processo de troca de presidente, estamos num processo de olhar o jogo de futebol que todo mundo ama e os festejos natalinos, mas esquecendo que tem uma parte da Terra onde ainda se sofre demais, tem massacres. Esses são os verdadeiros genocídios, né? Não temos essa narrativa esdrúxula e superficial. Genocídio é uma morte coletiva perpetrada por chefes e que tem o intuito de destruir um determinado grupo social, né? Qualquer que seja o grupo, esse é genocídio. Né? Isso na história a gente viu muito. Eu nasci no pós-guerra na Itália, então para mim isso foi alimento de todo dia. Eu vi isso, tá? E quando a gente fala da Croácia, por exemplo, eu tenho na minha infância esses fatos, né, que aconteceram depois na Segunda Guerra Mundial, no qual parte dos italianos que moravam nessa região da Istria, da Croácia, tiveram que abandonar a Croácia e foram massacrados. Então, esses são massacres. Quando a Iugoslávia se desmantelou, vocês devem ter lembrado disso, tinha aquelas minas terrestres que a Lady Di ia lá, né, mostrar para o mundo. Aquilo foi massacre, ou seja, os sérvios contra os croatas, os albaneses contra não sei o que, isso sim é genocídio, tá? Não vamos entrar em discussões mais superficiais com narrativas de eles contra nós. Eu acho que essa é a parte mais importante que devemos fazer se a gente quer adentrar um 2023 no qual possamos construir sim uma sociedade mais justa para todos, com oportunidades para todos. Veja bem, eu tenho uma opinião muito firme sobre isso. Em momentos de grandes crises, você distribui, né, comida, se distribui de remédios, né? Isso é uma coisa de organização mundial e tem organizações mundiais, muitas que fazem isso. Porém, quando a crise passa, você tem que dar não somente o alimento, não dá somente o peixe, você tem que ensinar a pescar. Então, dê a vara, dê o anzol e dê as instruções para que a pessoa possa ir para frente sozinha. Essa é a minha oração de todos os dias e dessa semana especialmente. Espero que você esteja comigo também, pedindo que isso seja o direcionamento para o nosso país, tá? Uma boa semana para todos. Namastê. Lembre-se, o perdão, respeito e amor para toda a humanidade, sem distinção de raça, cor, condição social, religião. Isso não deve existir. Nós somos almas encarnadas. O corpo é um veículo, mas nós somos, antes de tudo, seres espirituais. Uma boa semana para todos.